Olá, continuando aí nossa sequência das nossas aulas de fisiologia, hoje a gente vai estar falando sobre a nossa terceira aula sobre o transporte pelas membranas, né, das células. Então, só relembrando que nas aulas anteriores, a gente falou, né, na aula anterior sobre toda a organização celular, as organelas, né, celulares que estão no citoplasma e a membrana plasmática, né, que é a membrana que faz toda a divisão, toda a separação do meio intracelular para o meio extracelular. E para que tenha viabilidade da célula, para que ela faça toda a sua fisiologia, todas as suas funções necessárias, há necessidade de ter um trânsito de substâncias, de íons, né, entre o meio intracelular e o meio extracelular, e isso vai se dar pela membrana plasmática. Bom, a gente vai falar sobre transportes das membranas, que podem ser dois tipos de transportes: os transportes ativos e passivos. Os passivos são aqueles, a gente vai estar explicando mais para frente, mas são aqueles que não há necessidade de desprendimento de energia, né? A célula não gasta energia para fazer esse transporte passivo. Por outro lado, o transporte ativo, a célula vai gastar energia. E aí, método, né, uma forma de transporte pelas membranas é a endocitose. E a endocitose, a gente pode estar falando da fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é aquela ação que a célula faz ao absorver, ao englobar para o seu meio intracelular uma partícula, né, que pode ser até um mecanismo de defesa das células imunológicas, por exemplo, quando se depara uma célula de defesa do organismo com uma bactéria. Então a nossa célula de defesa ela vai fagocitar, né, essa partícula, né, que seria a bactéria, e já na pinocitose não seria uma partícula por inteiro, mas seria apenas são apenas moléculas, né? São apenas íons carregados, né, eletronicamente, né, uma comparação, uma analogia no mundo microscópio, a partícula seria um pedaço um pedaço muito maior em relação às moléculas solúveis. E aqui a gente tem o nosso canto superior esquerdo, vocês devem estar vendo aqui ao redor do meu cursor, um exemplo de fagocitose. Então a gente está vendo aqui que essa membraninha, essa parte em amarelo, é a membrana citoplasmática, é a membrana da célula. E representado aqui nessa forma de bacilo, essa parte vermelha, como se fosse uma bactéria. Reparem que quando essa bactéria chega próximo a uma célula de defesa, a membrana citoplasmática ela faz uma evaginação, ela faz essa exteriorização aqui para estar englobando, né, essa partícula estranha, né, ao organismo, ao meio celular. De certa maneira que ela faz esse englobamento, ela faz esse encapsulamento, né, dessa partícula aqui, a gente representando como se fosse uma bactéria, e ela faz esse vacúolo, quando ela faz esse envaginamento, né, essa exteriorização, ela cria essa partícula envolvendo toda essa partícula estranha à célula. Isso é uma forma de defesa, como ela, entre aspas, é como ela comesse essa parte, ela exteriorizasse e mandasse isso para o seu meio intracelular, englobando essa partícula estranha, né? Ela fagocitou, né? Ela comeu essa partícula. Já na pinocitose, né, representando aqui aquela molécula, como a gente falou, vocês podem ver que pelo esquema ela é muito menor do que a partícula quando representada aqui pela bactéria, ela não faz a evaginação, ela não faz a exteriorização, ela faz uma invaginação, né? A membrana citoplasmática ela faz
um vacúolo para dentro do seu citoplasma. Então ela vai englobar, né, essa partícula de forma... A finalidade vai ser a mesma, só que ela não se exterioriza, ela se interioriza, formando esse vacúolo, né, para agregar essa partícula de necessidade da célula. Uma outra característica também da endocitose é quando ela é mediada por um receptor. O que quer dizer mediada por um receptor? Quando se tem uma partícula específica que precisa se ligar à célula, essa especificidade ela é dada por um receptor que tem na membrana. E essa membrana ela só vai se ligar a essa partícula específica. Isso também, essa forma de englobar, né, essa forma de passagem pela membrana citoplasmática, ela vai agora se dar por especificidade, né, do receptor que está na membrana da célula, ligado à partícula específica desse receptor. E quando ele se liga, ele vai fazer também a invaginação para estar aqui indo para o meio interior da célula. Como a gente está falando em fisiologia, a gente vai estar falando em função, em necessidade, a célula ela pode tanto englobar, né, ela pode fagocitar ou fazer a pinocitose, ela pode estar absorvendo, né, alguma coisa do seu meio extracelular para o seu meio intracelular, representado aqui nessa célula por a invaginação. Aqui a gente vê como ela fez a exteriorização, ela fez uma fagocitose, né? Uma partícula estranha foi feita uma fagocitose, uma exteriorização da membrana e, consequentemente, ela vai fechando ao redor desse corpo estranho até fazer toda essa vesícula e fagocitar e colocar para o seu meio intracelular. Então ela pegou uma coisa do meio externo e trouxe para o meio interno da célula. Porém, existem células no corpo humano, células em determinados órgãos, que ela faz a excreção. Por exemplo, a liberação de alguns hormônios. Então, representado aqui pelo esse outro lado, né, aqui desse esqueminha da célula, eu tenho uma vesícula totalmente repleta de um material intracelular que eu preciso eliminar, e ela vai ocorrer exatamente ao contrário da endocitose, da parte de absorção do meio externo para o meio interno da célula. Ela vai migrar para a membrana plasmática até que a membrana se abra e elimine toda essa substância produzida para a célula. E essa substância pode ser hormônio, pode ser proteínas, pode ser alguma coisa que a célula produziu e precisa exteriorizar. Então a gente vê que esse tipo, né, de trazer alguma coisa do meio extracelular para o meio intracelular, né, e o inverso, do meio intracelular para o meio extracelular, isso sempre vai se dar, toda essa passagem através da membrana. Então a gente está vendo o quão é importante a gente saber o tipo de transporte, né, das membranas. E como a gente estava falando, sobre o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte, aqui a gente vai falar sobre o transporte passivo. O transporte passivo, ele se dá, né, uma das maneiras de ocorrer é por difusão. O que quer dizer essa difusão? Ela é um movimento, né, térmico. Todas as moléculas, todas as partículas eletricamente carregadas, elas estão em constante movimento. Então, esse constante movimento, chamado de movimento browniano,
ele vai fazer que com esse constante movimento, essas partículas elas passem do meio intracelular para o meio extracelular, ou vice-versa, do meio extracelular para o meio intracelular. Como que isso vai ocorrer? Como que ocorre o transporte passivo através da célula? Ocorre através de difusão por meio de concentração. O que quer dizer isso? Vai haver passagem, né, de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Olha esse esqueminha aqui em cima. É como se eu tivesse, né, um local separado aqui pela membrana, representada aqui em roxinho pelo desenho, aonde eu tenho mais bolinha roxa de um lado, né, que é chamado aqui de lado B, do que o lado A. Então está muito mais concentrado do lado B do que o lado A. Por difusão, por diferença de concentração, como eu tenho muito mais concentração, quanto eu tenho muito mais elementos do lado B, então por difusão passiva vai ocorrer a passagem do meio A, do meio B para o meio A, até ficar nesse esqueminha representado aqui abaixo, né, onde há um equilíbrio. Há tantas bolinhas roxas de um lado A como do lado B. Ela está em equilíbrio. A gente não está falando, né? A gente falou que um dos princípios da fisiologia é a homeostase em busca de equilíbrio. Então a gente teve um equilíbrio aqui nessa concentração. Vocês podem agora imaginar que este conceito, esse desenhinho, esse esquema é como se fosse a apresentação de uma célula, e essa parte roxa aqui, né, que seria a separação do meio A para o meio A e o meio B, seria a membrana. Então vamos supor que a membrana, o lado aqui A é a parte interna da célula e o lado B é a parte externa. E a célula ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa ter uma quantidade desse íon, dessa substância, a mesma coisa que ela precisa ter do lado de fora, ela precisa do lado de dentro. Então, como eu tenho mais substância do lado de fora, por difusão, né, passiva, sem gasto de energia, vai haver o equilíbrio de passagem dessa maior quantidade desses elementos do lado B para o lado A, ocorrendo o equilíbrio. E isso se faz por difusão passiva, sem gasto de energia. E exatamente o que, né, reforçando o que foi passado aqui nesse esquema, dá para a gente entender melhor como que se dá essa passagem. Essa passagem, essa difusão, ela se dá por diferença do gradiente de concentração. Olha só como que está o esqueminha, o desenho aí abaixo. Eu tenho representado o lado A e o lado B. E essa parte amarela aqui é como se fosse a membrana, né, da célula. Imagine que o lado A é o lado externo da célula e o lado B é o lado interno, separado pela parte amarela aqui, que é a membrana plasmática. Eu tenho muito mais bolinhas, eu tenho muito mais substância no lado A do que no lado B. Então, como eu tenho uma concentração maior, como as bolinhas estão mais concentradas do lado A, elas vão passar por gradiente de concentração do lado A para o lado B. Elas estão mais concentradas, uma está empurrando mais as outras. Por consequência, vai passar de uma maneira passiva por essa membrana, aqui representado em amarelo, do lado A para o lado B, até que ele fique em equilíbrio. Aí vocês podem ver aqui nesse esqueminha, representado aqui pelo 2, que a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade de um lado é a mesma quantidade do outro. A mesma quantidade da substância vermelha aqui, né, do lado A, que a gente chamou de meio extracelular, é praticamente a mesma quantidade dessa substância vermelhinha, dessa bolinha vermelha, no lado B, que a gente chamou de meio intracelular. Então o gradiente de concentração também é uma maneira de difusão passiva, né, que ocorre através da membrana celular, sem gasto de energia. E osmose é essa passagem que a gente tem, né, é a
a função, a particularidade que a membrana da célula ela se torna semipermeável para alguns tipos de solutos, para alguns tipos de substância. Quando a membrana ela é semipermeável, né, a algum tipo de substância, a passagem dessa substância ocorre de uma maneira sem fazer força, de uma maneira passiva, de uma passagem passiva, sem o dispêndio de energia. Então isso se dá, é uma característica que dependendo da célula, dependendo do órgão, dependendo da função, ela vai ter essa particularidade, essa osmose, essa permeabilidade referente a alguns tipos de substâncias, alguns tipos de soluto que vai estar presente no meio extra ou intracelular. Aqui a gente vê um exemplo que eu coloquei aqui. Imagine que esta membrana semipermeável, né, que está representado aqui em preto, ela é semipermeável às bolinhas azuis. Então eu tinha uma grande quantidade, né, de bolinha azul aqui do lado direito, e como ela é semipermeável às bolinhas azuis começam a passar para o lado, né, oposto sem perda, sem gasto de energia. Por quê? Ela passa através de osmose, porque essa membrana que está separando, neste caso aqui, ela é semipermeável à bolinha azul. Então isso a gente pode estar falando de absorção de água. A gente vai ter uma passagem, né, uma absorção de água no nosso sistema urinário, que quando a gente tem a metabolização da urina, a gente não pode estar expelindo toda a água que a gente filtra, né? Essa água precisa ser reabsorvida. Então quer dizer que em algum momento as células por onde está passando, né, as moléculas de água, elas vão ser reabsorvidas, né, porque a membrana daquele local é semipermeável, ela é absorvida por osmose. É isso que quis dizer aqui o nosso desenho, nosso esquema. E uma das coisas mais importantes que eu vou estar falando agora, eu vou pedir um pouquinho de atenção para vocês, que é uma coisa que é muito cobrada, é uma coisa que a gente tem muito presente no nosso organismo, né? Agora a gente vai estar falando de transporte ativo, o que vai estar necessitando de perda de energia da célula, né? Que é a bomba de sódio e potássio. Existem outras bombas também, de lítio, de cálcio, mas a mais presente, uma das mais importantes, é a bomba de sódio e potássio. O que quer dizer isso aqui? Todas as células, né, conforme falado aqui no nosso esquema, a célula ela tem mais potássio, né, no seu meio intracelular. Dentro da célula ela tem mais potássio, enquanto no seu meio extracelular tem mais sódio, tá? Quando a célula ela está com esta característica, no seu meio intracelular ela tem mais potássio e no seu meio extracelular ela tem mais sódio, ela está em repouso. Agora vamos supor que a célula ela precisa fazer a sua função, né? Vamos trazer isso para vocês entenderem. Vamos supor que a gente está falando de uma célula muscular. E a célula muscular ela precisa fazer uma contração. Quando ela faz essa contração, né, ela vai sair do seu estado de repouso e vai vir para o seu estado ativo. E isso vai ocorrer porque eu vou fazer uma diferença, né, dessas concentrações de sódio e potássio do meio intracelular e do meio extracelular. Acontece que essa diferença de sódio e potássio agora, na passagem, né, pela membrana, pelo meio ativo, né, eu preciso que a célula force para que isso ocorra. Quando ela vai forçar,
aí tem necessidade, aí vai ocorrer a dispensação, a célula ela vai precisar gastar energia para que ocorra essa mudança de sódio e potássio no meio intra e extracelular, né? Então essa é a característica principal do transporte ativo. No transporte ativo, a célula vai gastar, né, energia para que ocorra essa diferença do seu meio intra para o seu meio extracelular. Nesse slide seguinte aqui, a gente tem um esqueminha do que seria essa bomba de sódio e potássio, né? Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática, não vai ser aprofundado, isso não a intenção não é passar a bomba de sódio e potássio como se fosse um estudo de bioquímica aprofundada, mas só para vocês entenderem. Nessas bolinhas azul clara aqui, que a gente tem tanto na parte de cima como aqui na parte de baixo, essa aqui é a nossa membrana plasmática. Vocês lembram que na aula anterior a gente falou que a membrana plasmática ela tinha duas camadas, né, lipídicas. Então tem a primeira camada aqui e a segunda camada representada aqui pelas essas bolinhas azul clara. E aqui esquematizado como membrana plasmática. Aí, essa formação aqui em verde escuro é como se fosse uma proteína. E essa proteína, né, ela vai se abrir no meio interno da célula, aqui a gente representando aqui na parte de baixo. No meio interno ela está aberta, enquanto que no meio externo da célula, aqui na pontinha dela, ela está fechada. E a gente repara que no meio interno da célula, né, o desenho da parte de baixo aqui do esquema, eu tenho muito mais bolinhas roxas, né, do que no meio externo, que eu tenho muito mais bolinhas amarelas, bolinhas laranjas. Então no meio extracelular, na parte de cima do desenho, eu tenho muito mais sódio do que potássio. Já no meio interno da célula, eu tenho muito mais bolinha roxa, que é o potássio, do que as bolinhas laranjas, que é o sódio. Isso, quando a gente está com essa representação, a célula está em repouso. Agora, pegando aquele exemplo, que isso é uma célula muscular, eu preciso agora que essa célula saia do repouso e faça a sua função. No caso muscular, uma contração. E como que isso vai ocorrer? Isso só vai ocorrer se a gente fizer, né, se a gente inverter, né, essa quantidade de sódio no meio interno, né, e o potássio, o sódio no meio externo e o potássio no meio interno. Eu preciso fazer uma reversão. Eu preciso estar colocando, né, o sódio para dentro e o potássio para fora. O exemplo que a gente tem aqui, né, nesse desenho dessa parte verde escuro, é como se fosse uma proteína, que essa proteína ela vai se abrir, aqui ó, na parte de baixo está aberto no meio interno da célula, e deste lado esquerdo só vai se encaixar potássio. Quando isso aqui encaixa somente o potássio, vem uma enzima aqui, chamada ATP, né? E ela vai se ligar na parte da membrana, na parte lipídica, na parte intracelular, né? Aqui da célula. Esse ATP, ao se ligar aqui, ATP, ele tem 3-adenina trifosfato. Esse T é de trifosfato, ele tem 3 fosfato, né? Ele, ao se ligar aqui, ele vai converter para difosfato. Ele vai passar de ATP para ADP. Ele vai perder um fosfato, trifosfato para difosfato. Aqui esquematizado, de trifosfato para difosfato, de 3-fosfato para 2-fosfato. E esse fosfato vai se ligar aqui na parte interna. Na parte interna, na parte aqui de baixo da proteína aqui. Quando ela se liga,
Aí olha esse segundo esquema aqui. A parte interna se fecha e a parte externa se abre. Quando a parte externa se abriu, os 3 sódios que estavam aqui na proteína do lado esquerdo, eles vão para o meio exterior, eles saem da célula e no mesmo momento o potássio se encaixa do outro lado. Quando isso ocorre com a proteína fechada, esse fosfato vai sair daqui, da ligação aqui da nossa membrana, e quando ele sai, de novo essa proteína se abre. Ela, ao se abrir, os dois potássios que estavam aqui ligados à proteína se abre e vai para dentro da célula novamente. Por isso que eu tenho essa diferença, né, de potássio do meio intracelular e o sódio do meio extracelular. Percebam que isso é uma intensidade de trabalho da célula. Então essa passagem do íon sódio e potássio, ele ocorre através de uma bomba. Por isso que a gente fala de bomba sódio e potássio. Ela está bombeando para fora sódio e está bombeando para dentro da célula potássio. Como tem essa forma de bombeamento, né, com a transformação do ATP em ADP, a célula gasta energia para se fazer isso, né? Quando ela gasta essa energia, isso acaba sendo agora um transporte ativo da célula, que é um outro mecanismo de transporte, uma outra maneira da célula fazer o transporte dos seus íons para que faça a função. Pode ser tanto a função motora do músculo, né? Do músculo do braço, seja qualquer outro músculo. Isso também ocorre na transmissão, né, dos neurônios, né? Quando a gente faz, né, o neurônio, que é aquela célula nervosa, a célula do sistema nervoso central, ela precisa transmitir o seu impulso elétrico também. Esse impulso elétrico, ele também vai ocorrer por essa diferença de concentração de sódio e potássio, né, permitido aí através dessa bomba que a gente está acabando de explicar. Eu sei que isso, né, o primeiro contato, ele acaba sendo uma coisa com bastante informação. Mas a bomba de sódio e potássio vocês encontram em materiais muito vastos aí na internet, né? O que eu expliquei já falando das nossas aulas, a gente vai dar essa explicação mais superficial para que vocês busquem estar entendendo, né, através dos materiais que a gente vai estar disponibilizando, e surgindo dúvida a gente vai estar retirando, né, através do nosso e-mail. Para vocês agora começam a entender como que a matéria fisiologia ela é um pouquinho mais complexa da anatomia, porque agora a gente está falando da função, a gente está falando como que se mantém a função de diferentes órgãos ou diferentes células que a gente vai estar demonstrando nas aulas subsequentes. Então, aí o meu e-mail fica à disposição para que vocês vejam essa aula, revejam, tirem as dúvidas, né, procurem material e mandem aí para a gente para estar sanando todas as possíveis dúvidas que vocês tenham tido ao longo dessa aula, tá? E a gente vai continuando a nossa matéria nas aulas subsequentes. Obrigado.